Olá! Vamos dar uma olhada de perto nos resultados de novembro de 2025 do Fundo Imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund, mais conhecido como BTHF11. A ideia aqui é ir direto ao ponto, entender o desempenho, a estratégia e o que aconteceu de mais importante com o fundo nesse período. E para começar, nada melhor do que ir direto para o que mais interessa, né? Os números, a performance do fundo e os rendimentos que foram distribuídos. E olha só, o primeiro ponto que já salta aos olhos é a performance. O BTHF11 acumulou um retorno de 22,22% no ano. Para colocar isso em perspectiva, o IFIX, que é a grande referência do mercado, ficou em 15,32%. Ou seja, é uma margem bem considerável, um desempenho que realmente chama atenção. Falando em distribuição, o fundo manteve aquela consistência, sabe? Pagou R$ 0,092 por cota em novembro. Isso está bem alinhado com a política do fundo de tentar manter uma previsibilidade de renda para os cotistas. E o que esse rendimento significa na prática? Bom, isso se traduz num dividendo yield anualizado de 13,05%. É um número bastante expressivo, né? Mostra bem a capacidade do fundo de gerar caixa e repassar isso para os investidores. Agora, olhando outros indicadores importantes, a gente vê um valor de mercado de quase 1,80 bilhão de reais contra um valor patrimonial de quase 2,1 bilhões. Mas o ponto-chave aqui, sem dúvida, é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial, que está em 0,86. Isso basicamente nos diz que a cota do fundo está sendo negociada na bolsa com um bom desconto em relação ao que ela vale no papel. Mas como é que o fundo chegou nesses números? Vamos entender agora o que o gestor fez, qual foi a estratégia por trás dessa performance toda. A filosofia do gestor é bem clara, como dá para ver nessa citação. O objetivo é duplo. Primeiro, segurar as pontas e proteger o capital quando o mercado está mais turbulento e, ao mesmo tempo, ficar de olho para aproveitar as boas oportunidades quando o ciclo vira e destravar valor. É um equilíbrio, né? E essa filosofia se transformou em ação. O cenário era de uma leve subida na inflação com a Selic parada lá em cima. Então, qual foi a jogada do mês? A compra de 10,3 milhões de reais de um CRI, o CRI Latangu, com uma taxa, olha só, super atrativa, IPCA mais 12,81%. E o objetivo estratégico com isso? Aumentar a geração de caixa operacional do fundo e, claro, dar mais liquidez para a carteira. Bom, agora que a gente já entendeu a estratégia, que tal mergulhar na carteira? Vamos ver exatamente onde o dinheiro do fundo está alocado. Este gráfico de pizza já nos dá uma ótima ideia da diversificação. A maior parte, 31,6%, está em fundos de tijolo. Logo depois, vem os fundos de papel e os CRIs. Também é interessante notar a parcela em ativos reais e uma posição de caixa bem estratégica, de 9,5%. Fica claro que é um portfólio bem balanceado. E só para todo mundo ficar na mesma página, o que é um CRI? É um certificado de recebíveis imobiliários. Basicamente, é um título de renda fixa que tem como garantia dívidas do setor imobiliário, como aluguéis, por exemplo. Ele é a alma dos chamados FIIs de papel, uma peça super importante aqui na carteira do BTHF11. A diversificação não para por aí. Quando a gente olha por setor, vê que quase 35% da carteira está no segmento corporativo, que inclui shoppings, hotéis, logística, enquanto os ativos de papel representam quase 30%. Isso mostra que o fundo tem uma exposição bem ampla a diferentes motores da economia. Isso fica bem nítido quando olhamos as maiores posições em fundos de tijolo. A gente percebe uma aposta clara no setor de hotelaria, com o BTG Hotéis e o Hotel Max Invest, e além disso, uma posição bem relevante em renda urbana, com o Guardian Real Estate. Para a gente fechar nossa análise, vamos falar sobre um ponto que o próprio gestor destaca como uma grande oportunidade de investimento no fundo hoje. E essa oportunidade toda gira em torno de um conceito que eles batizaram de duplo desconto. Certo. E é aqui que a coisa fica bem interessante. O desconto simples a gente já viu, né? É a cota do BTHF11 sendo negociada na bolsa por 14,2% a menos que o seu valor patrimonial. Ok. Mas o tal do duplo desconto, ele vai um passo além. Ele leva em conta que os próprios FIIs que estão dentro da carteira do BTHF11 também estão sendo negociados com desconto lá na bolsa. É como se fosse um desconto em cima de outro desconto. Então, a pergunta que fica é: qual o tamanho desse desconto todo combinado? Segundo os cálculos do gestor, o desconto efetivo total chega a 22,7%.
É um número que sugere um potencial de valorização bem significativo, que está meio que escondido na estrutura atual do fundo. Isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Com o histórico de resultados superando o mercado e um desconto implícito tão grande de quase 23%, será que o BTHF11 não está numa posição especialmente boa para capturar ainda mais valor nos próximos ciclos? A análise com certeza nos dá vários fatores positivos para pensar a respeito.